Tá na hora de investir em fundos imobiliários. Nesse vídeo aqui eu vou te falar 3 fundos imobiliários que, na minha opinião, são ótimos fundos imobiliários, vale a pena você ficar de olho. E é bom lembrar sempre, pessoal, que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação. Estou falando aqui de 3 fundos imobiliários que eu gosto, que eu tenho na carteira, que eu fiz a minha análise e gostei. Então você não deve utilizar esse vídeo como uma recomendação de investimentos. Primeiro, por que a gente está falando especificamente de fundos imobiliários nesse momento? Se a gente olhar para o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários que nós temos aqui no Brasil, nos últimos 12 meses a gente vai ver uma alta de 18%. E desde 2016 para cá, o índice subiu aí 150% aproximadamente. E olha o que aconteceu com a Selic. Ela saiu de 14,25% para 2% em 2020. Então a gente vê que tem uma relação inversa com o IFIX, né? Com a Bolsa de Valores como um todo. Eu tô falando do IFIX porque aqui a gente está tratando de fundos imobiliários. Então, normalmente, o que acontece? Quando a Selic cai, as pessoas que estão investindo em renda fixa, seja um CDB, seja até mesmo na poupança, as pessoas vê o seu rendimento aí sendo deteriorado, né? Caindo. Então a pessoa pensa, nossa, mas agora não está rendendo nada e agora eu vou ter que procurar outras alternativas. E os fundos imobiliários, na minha opinião, são uma ótima porta de entrada para quem quer começar na renda variável, porque eles são muito mais fáceis de você analisar que uma ação, de maneira geral. E além disso, eles pagam rendimentos mensais, eles são muito mais estáveis que as ações, e além disso, a praticidade, né? Você analisar um fundo imobiliário é muito mais simples do que uma ação, como eu já falei. Então, eu acho que as pessoas estão buscando nesse momento, aí como a gente está com uma Selic de 11,75%, e na minha opinião ainda tem um espaço para ela cair mais, as pessoas, o mercado geral, né, ele já está se antecipando e as pessoas estão buscando os fundos imobiliários, por isso que a gente está vendo essa alta no IFIX. E antes de eu te falar dos 3 fundos imobiliários que eu separei aqui para a gente poder conversar, eu vou te passar 8 dicas que para mim foram ótimas, foram excelentes aí na análise de um fundo imobiliário. Então vamos lá. A primeira, quando você vai analisar um fundo imobiliário, você tem que olhar a vacância, tanto a física quanto a financeira, tá? O que é vacância para começo de conversa? Vacância é um espaço vago, é o vago, tá? Então a vacância física é um espaço físico que está vago. Por exemplo, um fundo de shopping, se ele tem uma quantidade aí de imóveis que estão alugados e outros que estão sem alugar, aqueles que estão sem alugar é o espaço físico vago, é a vacância física, tá? Ou seja, eles não estão gerando nenhuma renda, nenhum tipo de renda para aquele fundo imobiliário. Isso que eu falei da renda é a vacância financeira. A vacância física é o espaço físico em si que está sem alugar. Segunda dica, observar as taxas, pessoal, né? Se você não sabe, os fundos imobiliários, eles cobram taxas. Taxa de administração, taxa de performance, taxa de gestão, enfim, várias taxas envolvidas, tá? A principal é a taxa de administração. E muitos fundos imobiliários cobram taxas excessivas sem nenhum tipo de justificativa. Não é um fundo que paga muito, não é um fundo assim muito bom, e o fundo cobra taxa e não tá nem aí, sabe? E muitas pessoas não olham isso, né? Investem no fundo, né, sem se preocupar. E caso você não saiba, essa taxa, ela deteriora o rendimento do fundo, ou seja, você deixa de receber, você recebe menos em função dessas taxas. Então, é um outro ponto que você tem que ficar de olho. Terceiro ponto, verificar, né, olhar a quantidade de proventos retidos que o fundo possui. Esses proventos retidos, pessoal, eles vão servir para um futuro. É como se fosse uma gordurinha que o fundo tem ali, que se caso ele precisar, ele vai utilizar dessa reserva dos proventos para poder manter uma constância. Isso eu já falei em vários vídeos aqui do nosso canal, né? Reserva aí para possíveis problemas futuros. Então, se você não viu, dá uma olhada aqui no nosso canal. Isso é muito bom, né? Se o fundo tem uma reserva, por mais que venha algum determinado período que o fundo receba menos, que o fundo tenha um resultado menor, ele vai conseguir manter aquela média de distribuição. Próximo é você olhar os inquilinos que o fundo tem e os estados, né? A diversificação. Aqui a gente está falando de diversificação, tanto na quantidade de inquilinos
quanto na quantidade aí de estados, de regiões, de cidades, seja o que for, você tem que olhar. É importante o fundo ser diversificado. Quando a gente fala de fundos de tijolos, principalmente, tá? Fundo de shoppings, lajes corporativas, logísticas. Então, tudo isso é muito importante, porque se o fundo tem uma boa diversificação, normalmente, se aquela região passa por algum problema, o fundo, ele ameniza esse problema, porque ele tem uma boa divisão aí geográfica. Outro ponto, né? O quinto ponto aqui. Analise a transparência, né, no relatório gerencial. Geralmente, relatórios mais simples são mais compreensíveis. Aqui tem um ponto importante que você tem que tomar cuidado, tá? Não quer dizer que você tem que olhar só coisas fáceis, só coisas simples, porque às vezes carece de informação. E a gente tem que buscar muita informação, né? Para a gente poder tomar uma decisão concisa, uma decisão consistente, a gente tem que buscar várias informações. Mas tem fundos aí que fazem relatórios complicados, complexos, com palavras complicadas, né, com informações assim, eu diria, desnecessárias. Então tome cuidado também com esses fundos, porque todo mês você vai ter que olhar aquelas informações, às vezes dá um trabalhão para você analisar. Então essa é uma dica, eu acho que não é uma dica principal, mas que você com o tempo aí vai aprendendo e vai evitando esse tipo de fundo imobiliário. Sexta dica, um dividendo alto, pessoal, é muito bom, né? Todo mundo gosta ali, 15, 20% ao ano aí, é um dividendo absurdo. Mas sempre, eu falo isso sempre porque é uma constante que a gente tem nos investimentos. Risco e retorno. O risco sempre está ligado ao retorno. E o inverso também é verdade. Então, se você vê um fundo imobiliário, uma ação ou qualquer outro investimento gerando um alto retorno, é muito provável, tá? É muito provável que aquele investimento tenha um risco alto. Então, você tem que tomar esse cuidado. Não vá escolher fundos imobiliários somente pelo alto dividendo. Escolha fundos imobiliários, sim, que tem um alto dividendo, mas também que tem um risco tranquilo, um risco controlado. Sétima dica, evite adquirir fundos, né, com preço sobre valor patrimonial, o P sobre VPA, acima de 1,05 ou até, no máximo, 1,10, tá? Por quê? Geralmente, os fundos eles não esticam muito, eles não passam muito disso. Eles ficam oscilando aí, eles ficam próximo de 1, tá? O preço sobre valor patrimonial, o ponto é esse. Então, se ele passou um pouco, possivelmente no futuro, o mercado vai ajustar para ele ficar bem próximo de 1. Se ele está abaixo, possivelmente com o tempo o mercado vai ajustar para ele voltar próximo de 1. Estou falando de fundos normais, tá, pessoal? Que não tem nenhum tipo de problema, que não está passando por nenhuma dificuldade. Então, normalmente você tem que buscar fundos aí que estão próximo de 1. Até 1,05, 1,10 ainda vai, principalmente se for fundos bons, né? E claro que a gente tem exceções, pessoal. Às vezes a gente vê um fundo aí que tem uma boa rentabilidade, a gente acaba aceitando pagar um pouquinho mais por ele por conta dessa boa rentabilidade, desse bom retorno, tá? Então tudo tem exceções. E oitava dica, né, seria diversificar a sua carteira. Não vai escolher um fundo imobiliário só, não vai investir todo o seu dinheiro num fundo só, né? Sempre diversifique por setor, por segmento, por fundo, tá? Por administrador, isso tudo é muito importante. Mas aqui tem um ponto também que você tem que tomar cuidado, que é a pulverização. Eu já vi, falo isso porque eu já vi mesmo pessoas que têm aí 50, 100 fundos na carteira. E isso é muita coisa, pessoal, é muita coisa. Assim, você ter, imagina, 100 fundos imobiliários na sua carteira, você não tem condições de analisar cada um deles. Você não tem como, mesmo que você tenha 10 pessoas te ajudando, é muito difícil, né? Você fazer uma análise detalhada sobre cada um dos fundos. A não ser que você tenha muito dinheiro, beleza. Aí se você tem muito dinheiro é outro caso. Mas tem gente que às vezes tem 10 mil reais, tem 100 fundos na carteira. Não tem lógica nenhuma isso, tá? Então tome cuidado com essa pulverização. E agora sim, vamos falar dos 3 fundos imobiliários que eu escolhi. Lembrando que não é nenhuma recomendação, eu vou explicar por que eu gosto deles. Primeiro é o XPML11. Para quem não conhece, pessoal, ele é um fundo de shoppings, tá? Ele tem um patrimônio líquido aí de 3,4 bilhões aproximadamente e vem aumentando seus pagamentos de dividendos de forma constante nos últimos 12 meses. Além disso, pessoal, se a gente for olhar, o XPML11, ele é um fundo bem administrado, né? Historicamente, a gente tem um bom resultado com ele. Claro que ele é um fundo de shopping, é um fundo que tem um resultado menor se a gente for comparar aí com fundos de papel,
Mas por ser um fundo de shopping, se a gente for comparar com outros fundos de shopping, historicamente falando, ele é um fundo interessante, então vale a pena você dar uma olhada. O segundo é o VGHF11. Para quem não sabe, esse aqui é um fundo de hedge. O que é um fundo de hedge para começo de conversa? É um fundo, pessoal, que tem a possibilidade de investir em várias coisas, em vários segmentos. Ele pode investir em outros fundos imobiliários, em CRIs, em LCI, LCA, letra hipotecária, enfim, ações, em vários tipos, né, em vários veículos aí que o fundo pode investir. Então isso é muito interessante. Por quê? Porque o fundo consegue aproveitar as oportunidades naquele determinado momento. Então, se hoje está compensando investir em fundos, ele vai lá e investe em fundos. Se amanhã estiver compensando investir em ações, ele troca os fundos pelas ações. É um exemplo, tá? Mas é assim que funciona, ele não é um fundo engessado. Eu gosto dessa ideia de fundo de hedge, então acho que o VGHF é um fundo interessante para você estudar. Além disso, ele tem um patrimônio aí de 1,5 bilhão, tem um PVP de 1,02. Nos últimos 12 meses ele pagou um yield aí de 13,6%. E além do que, né, como ele é um fundo de hedge, pessoal, ele está aproveitando essa alta de fundos imobiliários que a gente está vendo agora. Se liga só como está a carteira dele, né? Atualmente aí próximo dos 50% só em fundos imobiliários. Então o fundo identificou isso e está investindo uma boa parte do seu patrimônio em outros fundos imobiliários, justamente por conta dessa alta. E o terceiro, pessoal, não podia deixar de citar ele, né? É o MXRF11. Pessoal, não é clichê, tá? Muita gente fala, todo mundo fala do MXRF11. Mas não adianta brigar com os números, pessoal. O fundo acabou de atingir 1 milhão de cotistas. Isso mostra o quanto o fundo é popular. Claro que popularidade nem sempre significa um fundo bom. Mas nesse caso aqui, a gente vê que o pessoal gosta do MXRF11. Ele tem 2,9 bilhões de patrimônio, é um fundo bastante grande. Vem pagando aí, historicamente, 1% ao mês. É um retorno muito interessante. E apesar de, lembra que eu falei que tem exceções? Apesar do PVP dele estar em 1,08, aqui, né, nós temos um caso de exceção, porque o risco e o retorno do MXRF11, eu acho que ele é muito condizente, tá? É um fundo que tem um retorno interessante e tem um risco controlado, tá? Não é um fundo arriscadíssimo. Então, por isso que eu acho que faz do MXRF11 um fundo que vale a pena você dar uma olhada, tá? Não só por conta de todos esses fatores que eu falei, né? Mas por conta justamente do risco e do retorno, tá? É um fundo que tem um risco controlado, que tem um retorno muito interessante, historicamente falando. Pessoal, então, eu acho que foi isso, foi um vídeo não foi muito longo, mas eu acho que deu para pegar a ideia, né, que a gente está passando por um momento aí interessante de fundos imobiliários. Eu citei aqui apenas 3, mas tem vários outros que são ótimos também, que são ótimas oportunidades. Se você quiser, pode deixar aqui nos comentários os fundos que você gosta, os fundos que você acha que no momento estão valendo a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de dar aquele apoio pra gente. A gente está começando o canal agora. Então deixa o like, se inscreve, ativa as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo que a gente postar por aqui. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.